mundo dos games está em transformação e com isso vemos mudanças tanto positivas como negativas. Se você é fã de videogame de longa data, deve ter percebido que a situação está bem diferente do que era no passado. Antigamente a gente tinha vários incentivos para se comprar jogos mais baratos, tanto com o Nintendo Selects como também com o PlayStation Hits, entre outras opções. E não é mais só sobre jogos, mas também sobre consoles. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Vida de Nerd. E realmente chegou o momento, né? A gente já falou sobre preços várias outras vezes aqui no canal, em vários outros vídeos mais antigos, tanto que eu nem falei nada essa semana depois de toda a repercussão que vem tendo aí. Mas sim, cara, a indústria de games ela está sofrendo mudanças e ela está indo para um caminho bem diferente do que aquele que a gente está acostumado. E como eu falei na intro, alguns desses caminhos são positivos, mas tem vários outros negativos imbuídos aí no meio. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo de hoje. A gente vem presenciando vários avanços tecnológicos que ajudam bastante os estúdios a desenvolver melhores os seus jogos, né? A gente tem tecnologias aí como o DLSS, como a própria inteligência artificial também ajudando aí na geração de quadros e com isso, obviamente, ajudando na performance do game ou até mesmo em sua própria apresentação. E mais oportunidades para jogos menores se tornarem grandes sucessos, né? Assim como foi com Hollow Knight, Stardew Valley, Balatro, esses são grandes exemplos de jogos independentes que viraram fenômenos. O que vamos combinar, era bem difícil de acontecer no passado, dado ao fato da divulgação ser diferente, né? Ficar dependente apenas a alguns veículos. A gente não tinha na época todo esse acesso que a gente tem, todo esse engajamento que a gente tem nos dias de hoje. Mas sim, esses são exemplos de jogos independentes que viraram fenômenos. Além disso, como eu acabei de comentar, a fidelidade visual e o desempenho dos jogos tem tudo para ser cada vez melhores, mesmo que nem sempre as promessas sejam cumpridas, e vamos combinar que tem muito jogo aí que realmente não cumprem. Mas as ferramentas estão aí, o avanço tecnológico está aí para ser usado. E de fato, quando são usados de forma efetiva, se tem uma diferença, se tem aí uma boa performance e uma boa fidelidade visual nos jogos. Tem muito jogo bonito, tem muito jogo bom. E a gente vê como, por exemplo, em Clair Obscur, que é um estúdio pequeno que fez um jogo com uma fidelidade visual incrível. Então as ferramentas estão aí, isso sim é um grande avanço na indústria de forma positiva, pelo menos ao meu ver. Eu digo mais, agora a gente pode jogar em várias plataformas o jogo que a gente tanto gosta. Por exemplo, você pode jogar no Xbox alguns jogos próprios da Sony. E você pode jogar também no PlayStation, jogos da Xbox. Ou você pode até mesmo jogar no PC, jogos de Xbox e jogos de PlayStation. A única exceção a essa regra por enquanto é a Nintendo, que ainda mantém aí as suas joias como jogos exclusivos de suas plataformas. Mas também tem um lado, né? Torna a escolha da compra de um novo console cada vez mais difícil. Mas se a gente pensar, ainda assim, mesmo sendo mais difícil, também é um avanço e algo positivo. A dificuldade de escolha na compra, porque isso só demonstra que a gente tem cada vez mais qualidade, cada vez mais diversidade, ou seja, em todos os consoles temos bibliotecas muito bem fundamentadas que dificultam a escolha do comprador justamente pela alta qualidade de seus jogos. Mas é claro, né? Nem tudo são flores, como eu sempre falo aqui no canal, né? Estamos enfrentando um momento complicado, cara, onde os jogos estão cada vez mais caros, muitos deles mal optimizados, e alguns deles às vezes são até lançados com defeitos, que só são corrigidos com um patch de lançamento, tão famigerado patch Day One. E às vezes nem mesmo esse patch é o suficiente para consertar o game todo. Isso porque em alguns casos esses jogos eles são lançados basicamente que incompletos, já deixando claro que precisarão de atualizações no futuro. Mas por que isso está acontecendo? Bom, também é uma pergunta de $1 milhão. Alguns apontam os acionistas, que querem retorno rápido de seus investimentos. Outros dizem que as empresas estão cada vez mais gananciosas, precisando aumentar os seus lucros a todo custo. Mas sinceramente, não é meu papel ficar procurando culpados. Mas eu queria muito falar para vocês que ainda existe aquela parcela de pessoas que culpam os usuários, os jogadores. Sim, eu, você, que compra os jogos, seja no lançamento ou até mesmo depois do lançamento. Os próprios jogadores se culpam uns aos outros, seja você que gosta de PlayStation quer culpar o cara da Nintendo, o cara da Nintendo quer culpar o cara do Xbox e o cara do Xbox quer culpar o cara do PC. Gente,
Muitos culpam os próprios jogadores, dizendo que se continuarmos comprando jogos caros, as empresas vão continuar aumentando os preços. Mas eu não acho que seja tão simples assim. A realidade é que, como consumidores, está ficando cada vez mais difícil aproveitar o que amamos. Os preços dos jogos, por exemplo, subiram de 60 para 70 dólares há poucos anos atrás, quando o PlayStation 5, Xbox Series X e Series S foram lançados no mercado. E agora, recentemente, a gente já teve mais um aumento, né? De 70, que seria o novo padrão, de 60 para 70, e agora o padrão de 70 para vários jogos chegando a 80 dólares. Mas não para por aí. Alguns jogos, para se ter a experiência completa, até mesmo relançamentos, chegam a ultrapassar a barreira dos 80 dólares, chegando a 90 dólares ou mais. Isso sem contar as DLCs, que agora são anunciadas antes mesmo do jogo base sair. E não podemos esquecer também dos consoles, que ao invés de diminuir o preço com o tempo estão subindo. Olha que bizarro, o Switch 1, que saiu há mais de 7 anos, teve aumento de preço. O PlayStation 5 teve aumento de preço. O Xbox também teve aumento de preço. A Microsoft anunciou recentemente que a linha Xbox Series S e X vai ter mais um aumento, o segundo aumento em pouco tempo. O que é muito louco, né? A gente está acostumado a ver consoles e jogos ficando mais baratos com o passar do tempo e hoje em dia a gente está vendo totalmente o oposto dessa situação. Enquanto isso, empresas como Nintendo e PlayStation continuam batendo recordes de lucro, mesmo com todas as dificuldades econômicas que o mercado enfrenta, seja com o tarifaço, seja com inflação, ou até mesmo o que as empresas gostam de salientar em suas notas para o público, né? Devido às circunstâncias desafiadoras que o mercado atual enfrenta. Mesmo assim, essas empresas estão registrando recordes de lucro relatório a relatório. Mas a situação, infelizmente, fica ainda pior para o Brasil. No Brasil, a situação ainda é mais grave. A gente já sabe que o mercado aqui é caro por causa dos impostos e tarifas. E agora, com esses argumentos, a gente fica se perguntando, até quando? A solução dos boicotes, na minha opinião, não vai funcionar. Imagina quantas pessoas teriam que parar de comprar para gerar um impacto real. E se o Brasil boicotar em peso e realmente conseguir esse impacto, só vai demonstrar para as empresas que o mercado aqui é muito restrito e que não vale a pena para as empresas investirem mais aqui. Eu acho, na minha humilde opinião, que a única forma que podemos fazer é continuar pressionando as empresas de forma educada e pedindo preços mais acessíveis e, óbvio, sendo mais seletivos nas compras. E isso tem sim feito a diferença. Lembra recentemente, cara, com a Nintendo que não localizava os seus jogos para português do Brasil. A comunidade foi pressionando ao longo dos anos, apesar de, mesmo assim, a gente imaginar que nem precisaríamos ter pressionado, mas a pressão surtiu efeito e hoje todos os jogos da Nintendo que vem saindo recentemente, eles estão sendo traduzidos para português do Brasil. Inclusive de forma retroativa, a gente viu The Legend of Zelda, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom sendo jogos lançados sem o português do Brasil, ganhando updates com as linguagens. Então sim, a pressão ela surte efeito, desde que ela seja feita da forma certa. Eu acho sim muito importante a gente continuar pressionando as empresas de forma educada, pedindo por preços mais acessíveis e sendo mais seletivos nas compras, como eu acabei de falar. Um exemplo que eu quero deixar aqui para vocês também com relação à seleção de compras é, por exemplo, o Hollow Knight Silksong. O jogo foi tão esperado que mesmo quem não curte o estilo de jogo e nem pretende jogar o jogo, acabou comprando para apoiar o estúdio. E por quê? Porque o estúdio localizou o jogo para o Brasil. E adivinha, não para por aí. Comunidades de jogos pirata, aquela galera que faz crack de jogo, essas paradas, os caras estavam pedindo para que esse jogo não fosse pirateado devido ao seu preço acessível. Mano, é bizarro que até as comunidades de jogos piratas pediram para não piratear o jogo. Isso é algo que eu não via há anos. Na verdade, eu não me lembro nem de ter visto isso anteriormente acontecendo. Ainda aqui nessa área de seleção, de sermos mais seletos, a gente tem que mostrar que a gente não está disposto a pagar por qualquer coisa, qualquer preço por qualquer coisa, melhor dizendo. Mais um exemplo que eu posso citar brevemente aqui para vocês é o Prince of Persia: The Lost Crown, que apesar de ser um jogo excelente, ser um jogo muito bom, ele saiu com uma precificação totalmente insana. Um jogo com cara de jogo indie que foi lançado por R$250. E aí ocasionou o quê? Em baixas vendas, mesmo o jogo sendo excelente. A Ubisoft veio a público e falou que esse jogo não vendeu o que eles esperavam que venderia. Muitas pessoas, apesar de muitos influencers falar bem do jogo e mostrar que realmente o jogo era bom, a galera decidiu
optou por não pagar R$ 250 no jogo com um cara indie. E aí é que tá a diferença, a galera optou por não comprar o Prince of Persia Lost Crown por 250 e pessoas que nem mesmo têm vontade de jogar o Hollow Knight, pessoas que não gostam da franquia, compraram Hollow Knight Silksong pelo preço que a Team Cherry colocou no Brasil de R$ 59,99, um preço totalmente localizado para a realidade brasileira. Então sim, eu acho que é com essas atitudes que estamos mostrando e vamos continuar mostrando para essas empresas que a gente não está totalmente satisfeito e que a gente não está disposto a pagar qualquer preço por qualquer jogo. Galera, estamos vivendo um momento cada vez mais complicado. Temos experiências incríveis surgindo, mas também os custos estão cada vez mais altos. Eu não estou aqui para te dizer como você deve gastar o seu dinheiro, o que você deve fazer ou deixar de fazer. A minha opinião é que estamos no caminho correto, fazendo da forma que estamos fazendo, né? O que eu mais quero é poder sentar no meu sofá e jogar o meu game favorito no final de semana, sem tanta dor de cabeça. O momento é complicado, um momento que a gente precisa que vídeos como de canais maiores, que têm um alcance maior, como por exemplo o do Coelho do Japão, que fez a carta aberta, ou até mesmo de outros youtubers que reagiram a essa carta aberta, a gente precisa que cada vez mais as pessoas engajem com esses conteúdos, que tornem esses conteúdos cada vez mais relevantes, para que eles possam chegar até as empresas e quem sabe daqui 1, 2 anos a situação possa ser diferente. Porque a gente já viu historicamente de que sim, é possível que os preços sejam reduzidos e que sim, pelo menos da forma correta, está também, pelo menos um pouco, nas nossas mãos, fazer esse barulho e mostrar que a gente não vai comprar qualquer coisa a qualquer preço. Enfim, essa é só a minha opinião, né? Tá pintando um videozinho aqui em cima para você continuar aqui comigo e um botãozinho aqui embaixo para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço e tchau!